Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. Fragmento de diário encontrado no quarto 27 do Hotel Palmeiras, 3 semanas após o desaparecimento de sua autora. Há certos conhecimentos que, uma vez adquiridos, tornam impossível o retorno à abençoada ignorância anterior. Escrevo estas palavras com a consciência de que podem ser as últimas que registro neste plano de existência. Meu nome é Mariana Costa. Tenho 32 anos. E até recentemente considerava-me uma jornalista investigativa de mente racional e cética. Quão tola fui ao presumir que nossa realidade se limitava apenas ao que nossos sentidos imperfeitos podem perceber. Há exatamente 21 dias, recebi uma correspondência anônima contendo recortes de jornais sobre desaparecimentos inexplicáveis no Hotel Palmeiras, um estabelecimento centenário erguido no centro histórico desta cidade. 7 hóspedes haviam se desvanecido sem deixar vestígios nos últimos 2 anos, todos após pernoitarem no infame quarto 27. As autoridades, em sua obtusa racionalidade, arquivaram os casos como simples partidas não anunciadas. Nenhuma evidência de crime foi encontrada. Nenhum corpo recuperado. A carta terminava com uma frase que, agora percebo, era tanto um aviso quanto uma sentença. O espelho observa. O espelho escolhe. O espelho consome. Movida pela ambição jornalística que agora reconheço como presunção, reservei uma estadia no quarto 27. Pretendia desvendar o mistério, expor alguma trama criminosa ou, no mínimo, desmascarar uma elaborada farsa. Jamais poderia antecipar que estava prestes a confrontar um horror que transcende a compreensão humana, uma abominação que existe nos interstícios entre dimensões, pacientemente espreitando através de um portal disfarçado como mero objeto decorativo. O Hotel Palmeiras erguia-se como um monumento à decadência elegante. Sua fachada art déco outrora majestosa agora exibindo as marcas implacáveis do tempo. Cheguei numa tarde chuvosa de quarta-feira, o céu plúmbeo e opressivo parecendo pressagiar os horrores que me aguardavam. O saguão mantinha uma grandiosidade melancólica. Lustres de cristal empoeirados, tapeçarias desbotadas, móveis de madeira escura que testemunharam décadas de histórias não contadas. O recepcionista, um homem de idade avançada chamado Augusto, demonstrou visível perturbação quando solicitei especificamente o quarto 27. Seus dedos nodosos tremeram ligeiramente ao manusear o livro de registros. Temos aposentos mais confortáveis disponíveis, senhorita, ele sugeriu, seus olhos cinzentos, evitando deliberadamente os meus. O quarto 32 possui uma vista privilegiada para o jardim interno, ou talvez prefira o 19, recentemente renovado. Insisti no quarto 27, alegando uma recomendação fictícia. Augusto me fitou por um momento prolongado, como se avaliasse minha aptidão para algum teste não especificado. Por fim, com um suspiro de resignação, entregou-me uma chave antiga. Não os cartões magnéticos comuns em estabelecimentos, modernos, mas uma peça pesada de metal ornamentado que parecia incongruentemente fria ao toque. O quarto 27 tem peculiaridades, murmurou ele, enquanto um funcionário de semblante inexpressivo recolhia minha bagagem. Alguns hóspedes se adaptam bem, outros solicitam mudança após a primeira noite. Ascendi ao 2º andar através de um elevador antiquado, daqueles com grade pantográfica que se fecha manualmente, produzindo um rangido metálico que reverberava pela caixa do elevador como um lamento. O corredor que se revelou era longo e estreito, iluminado por arandelas que emitiam uma luz amarelada e trêmula, projetando sombras dançantes que pareciam dotadas de consciência própria. O quarto 27 situava-se no extremo do corredor, isolado, dos demais por uma curva arquitetônica peculiar. Quando o funcionário destrancou a porta e depositou minha mala no interior, notei seu olhar evitando deliberadamente uma direção específica do aposento. Ele retirou-se com pressa incomum, recusando a gorjeta oferecida. O aposento em si apresentava-se surpreendentemente ordinário à primeira vista. Uma cama de dossel com colcha de veludo bordô. Uma escrivaninha de mogno escurecido pelo tempo. Um armário vitoriano com entalhes complexos.
Uma poltrona de veludo verde escuro posicionada estrategicamente junto à janela que dava para uma rua lateral. O banheiro, embora pequeno, exibia azulejos em padrão xadrez preto e branco, que, sob certa iluminação, pareciam mover-se sutilmente na periferia da visão. E então, havia o espelho. Ocupava quase toda a parede oposta à cama, do assoalho ao teto. Era uma peça imponente, com moldura entalhada em madeira escurecida pelo tempo. Os motivos esculpidos não representavam os habituais elementos florais ou geométricos, mas formas orgânicas inquietantes, algo que lembrava vagamente tentáculos, entrelaçados, ou talvez raízes contorcidas que, sob certo ângulo, assemelhavam-se perturbadoramente a feições humanas em agonia. Aproximei-me do espelho, observando meu reflexo. Nada de anormal se manifestou, exceto talvez pela impressão de que a superfície refletora possuía uma profundidade incomum, como se o espaço espelhado se estendesse além do que seria fisicamente possível, considerando a parede em que estava fixado. Atribuí tal percepção à fadiga da viagem e à iluminação deficiente do quarto. Desfiz minha bagagem metodicamente, organizando meus pertences e equipamentos de investigação. Planejava permanecer por 3 noites, tempo que julguei suficiente para iniciar minha investigação sobre os desaparecimentos. A primeira noite transcorreu sem incidentes dignos de nota, embora tenha despertado precisamente às 3h27 da madrugada, acometida pela inequívoca sensação de estar sendo observada. O quarto encontrava-se mergulhado em penumbra, exceto por uma tênue luminescência emanando do espelho. Provavelmente apenas o reflexo da luz lunar que se infiltrava pelas frestas da cortina. Raciocinei em meu estado de semiconsciência. Foi na segunda noite que as manifestações inegáveis começaram. Retornei ao quarto após um dia produtivo de investigação. Havia descoberto que os desaparecimentos eram, de fato, ocorrências documentadas, embora a administração do hotel empregasse consideráveis esforços para suprimir tais informações. Consegui entrevistar uma camareira idosa, Dona Zulmira, que me relatou em sussurros conspiratórios que o espelho do quarto 27 precedia a própria existência do hotel. Aquilo não é um espelho comum, moça, afirmou ela, traçando repetidamente o sinal da cruz sobre o peito enrugado. O antigo proprietário tentou removê-lo uma vez nos anos 50. 3 operários pereceram em acidentes inexplicáveis na mesma semana. Desde então, ninguém mais ousou perturbá-lo. Inquiri sobre os desaparecidos. Ela confirmou 7 casos nos últimos 2 anos, mas insinuou que haviam sido muitos mais ao longo das décadas. Sempre o mesmo padrão. Hóspedes solitários que simplesmente não eram mais vistos após se hospedarem no quarto 27. Pertences abandonados. Nenhum indício de violência. Eles não desaparecem verdadeiramente, Dona Zulmira murmurou, seus olhos perscrutando nervosamente os arredores. Eles vão para o outro lado. Antes que pudesse elucidar a natureza desse outro lado, ela foi convocada por um supervisor e afastou-se apressadamente, não sem antes me aconselhar enfaticamente a mudar de aposento. Ignorei tal conselho, naturalmente. Jornalistas investigativos não recuam diante de superstições. Nós as desmistificamos com a luz implacável da razão. Naquela noite, preparei-me meticulosamente para dormir, posicionando estrategicamente uma câmera de vídeo para capturar qualquer movimento incomum. No quarto, particularmente nas proximidades do espelho. Adormeci enquanto revisava antigas notícias sobre o hotel em meu tablet. Despertei abruptamente, arrancada do sono por uma sensação de deslocamento profundo. O quarto estava mergulhado em escuridão absoluta, mais escuro do que deveria ser, considerando as luzes urbanas que normalmente penetravam pela janela. Tentei acionar o abajur, mas ele permaneceu inerte. Tateei em busca de meu celular na mesa de cabeceira para utilizar sua lanterna. Foi quando notei. 3h27 da madrugada. Precisamente o mesmo horário em que havia despertado na noite anterior. Então percebi que algo estava fundamentalmente errado com o espelho. Mesmo na escuridão quase total, eu podia discernir que ele brilhava. Não refletia luz. Emitia luminosidade própria. Uma radiância tênue, azulada, que pulsava suavemente, como uma respiração lenta e deliberada.
Mais perturbador ainda. Meu reflexo não estava presente. Onde deveria estar minha imagem sentada na cama, havia apenas o quarto vazio refletido. Pisquei repetidamente, presumindo ser uma ilusão causada por minha visão ainda se adaptando à penumbra. Ativei a lanterna do celular e direcionei o feixe luminoso para o espelho. A luz foi absorvida pela superfície, como se estivesse iluminando um espaço infinitamente profundo, não uma mera reflexão. E por um instante fugaz, tão breve que posteriormente questionei se não fora produto de minha imaginação exaltada, vislumbrei um semblante que não era o meu observando-me através do espelho. Uma face pálida, de olhos desproporcionalmente grandes, com uma expressão de fome primordial. Saltei da cama e corri para acionar o interruptor principal do quarto. Quando a iluminação finalmente se estabeleceu, o espelho retornou à sua aparência normal. Meu reflexo estava lá, pálido e visivelmente perturbado. A câmera que havia posicionado jazia no assoalho, desativada, embora tivesse absoluta certeza de que a bateria estava plenamente carregada. Passei o restante da noite sentada na poltrona, contemplando fixamente o espelho, com todas as luzes acesas. Nenhuma outra manifestação ocorreu. Quando a aurora finalmente dissipou as sombras noturnas, quase me convenci de que tudo não passara de um pesadelo vívido, possivelmente induzido pelas narrativas supersticiosas de Dona Zulmira. Quase, não é? Terceiro dia, decidi prolongar minha estadia. A jornalista em mim não podia abandonar aquela investigação, por mais inquietante que fosse. Dediquei o dia a pesquisar a história do edifício antes de sua conversão em hotel. Descobri que havia sido uma mansão pertencente a um colecionador de arte e ocultista, Rodolfo Meirelles, que desapareceu misteriosamente em 1927, exatamente 100 anos atrás, constatei com um calafrio involuntário. Segundo os registros que localizei na biblioteca municipal, Meirelles havia trazido o espelho de uma expedição ao Oriente. Documentos da época mencionavam sua obsessão com portais para dimensões alternativas e comunicação com entidades de planos existenciais paralelos. Quando retornei ao hotel naquela tarde, notei algo perturbador. Os funcionários pareciam deliberadamente evitar-me. O próprio Augusto, sempre tão solícito, mal ergueu o olhar quando atravessei a recepção. E Dona Zulmira, que eu esperava encontrar para questionamentos adicionais, aparentemente havia solicitado dispensa naquele dia. Ao adentrar o quarto 27, imediatamente percebi que algo estava alterado. Não conseguia identificar precisamente o quê, mas o ambiente parecia deslocado. Como se cada objeto tivesse sido reposicionado a alguns centímetros de sua localização original. O espelho, contudo, permanecia exatamente como antes. Imponente, dominando a parede com sua presença opressiva, refletindo o aposento com aparente fidelidade. Exceto que... Não com perfeita fidelidade. Observando mais atentamente, notei pequenas discrepâncias. Um livro que eu havia deixado aberto, na escrivaninha aparecia fechado no reflexo. A cortina refletida ondulava sutilmente, como se agitada por uma brisa, mas o ar no quarto real estava completamente estagnado. Aproximei-me do espelho, simultaneamente fascinada e horrorizada. Ergui minha mão direita. No reflexo, a figura ergueu, à esquerda. Recuei um passo. O reflexo avançou. Corri para a porta, mas ela estava trancada. A chave, que eu tinha certeza absoluta de ter deixado na fechadura pelo lado interno, havia inexplicavelmente desaparecido. Golpeei a porta, clamei por auxílio, mas ninguém respondeu. Era como se o quarto 27 tivesse se desconectado do restante do hotel, do restante da realidade conhecida. Quando me voltei novamente para o aposento, o reflexo no espelho sorria para mim, embora minha expressão fosse de puro terror. "Quem é você?" indaguei, surpreendendo-me com a firmeza em minha própria voz. Reflexo inclinou a cabeça, como se ponderando a questão. Seus lábios se moveram, mas nenhum som emergiu. No entanto, eu podia interpretar as palavras formadas. "Eu sou você. Em breve." Recuei até encostar na porta. O reflexo não acompanhou meu movimento desta vez.
Em vez disso, caminhou até a borda do espelho e posicionou a mão sobre a superfície, como se tocando um vidro invisível. A superfície ondulou como água perturbada. Foi quando compreendi a terrível verdade. Não era um reflexo. Era outra, versão de mim, de algum outro lugar, tentando atravessar para o meu mundo. Passei a noite em vigília absoluta, observando o meu reflexo executar ações que eu não realizava. Por vezes, simplesmente permanecia imóvel, observando-me. Outras vezes, executava atividades cotidianas no quarto espelhado. Lia, escrevia em um caderno, contemplava pela janela uma paisagem que certamente não correspondia à vista do hotel. Em determinado momento, sucumbi ao esgotamento. Sonhei que estava do outro lado do espelho, em um mundo onde tudo era similar, mas sutilmente incorreto. As cores eram mais esmaecidas, os sons abafados, e havia sempre sombras se movendo na periferia da minha visão. Despertei sobressaltada às 3h27 da madrugada. O quarto estava imerso naquela escuridão antinatural novamente. E o espelho? O espelho agora se assemelhava a uma porta aberta para outro aposento, idêntico ao meu, mas banhado naquela luz azulada e pulsante. Meu reflexo, a outra eu, estava de pé diante do espelho, sorrindo. Estendi minha mão involuntariamente, como se atraída por uma força irresistível. Nossos dedos quase se tocaram na superfície do espelho. Foi quando notei as diferenças sutis. Os olhos dela eram maiores, mais escuros. Os dedos, ligeiramente, mais longos que os meus. E atrás dela, nas sombras do quarto espelhado, havia outras formas se movendo, silhuetas que não pareciam inteiramente humanas. Recuei horrorizada. Ela, a coisa no espelho, franziu o senho, claramente contrariada. Então sorriu novamente, um sorriso que se alargou além do que seria anatomicamente possível para um rosto humano. Amanhã, ela articulou silenciosamente. Mas eu compreendi. Amanhã você virá para cá, e eu irei para lá. Na manhã seguinte, tentei deixar o hotel, mas algo extraordinário ocorreu. Cada vez que alcançava o saguão, de alguma forma inexplicável acabava retornando ao corredor do segundo andar. Era como estar aprisionada em um labirinto não euclidiano onde todos os caminhos conduziam de volta ao quarto. 27. Os funcionários do hotel agora me ignoravam completamente, passando por mim como se eu fosse imperceptível. Quando tentei tocar o braço de uma camareira, minha mão atravessou-a, como se eu fosse um espectro. Foi quando compreendi. Eu já estava parcialmente do outro lado. O processo havia sido iniciado. Retornei ao quarto derrotada. O espelho parecia maior agora, ocupando quase todo o meu campo visual independentemente de onde eu estivesse no aposento. E meu reflexo, cada vez menos se assemelhava a mim. A entidade. Do outro lado mal se preocupava em manter a farsa agora. Esta noite será a quarta noite. Sei o que acontecerá às 3h27 da madrugada. O espelho se abrirá completamente, e a criatura que tem utilizado minha forma tentará atravessar definitivamente para este mundo, enquanto eu serei inexoravelmente atraída para o lado dela. Pesquisei freneticamente durante todo o dia. Encontrei referências a espelhos como portais em diversas tradições culturais. Em todas elas, havia advertências sobre não contemplar espelhos durante certas horas da noite, especialmente o período conhecido como a Hora do Diabo, entre 3 e 4 da madrugada. Também descobri informações adicionais sobre o antigo proprietário do espelho, Rodolfo Meirelles. Aparentemente, ele acreditava ter localizado um portal para o que denominava mundo inverso, um plano existencial paralelo ao nosso, habitado por entidades que se alimentavam de essências humanas. Segundo seus escritos, essas criaturas não podiam atravessar livremente para nosso mundo, mas podiam criar âncoras, objetos como o espelho, que serviam como pontos de passagem. O mais perturbador, Meirelles escreveu que as entidades necessitavam de substitutos. Precisavam trocar de lugar com alguém do nosso lado. E para isso, precisavam estudar sua vítima por 3 noites, aprendendo a imitar sua aparência e comportamento, antes de realizar a troca na 4ª noite. Estou tentando
resistir ao chamado do espelho. Barricadei a porta do banheiro e me tranquei aqui dentro. O único local do quarto sem superfícies refletoras. Mas posso sentir a influência dele mesmo assim. Uma atração, um chamado que ressoa não em meus ouvidos, mas dentro de minha própria consciência. São 23h45 agora. Em menos de 4 horas, o portal se abrirá completamente. Estou registrando isto como um último testemunho, e na esperança de que alguém encontre meu diário e compreenda o que ocorreu aqui. Se você está lendo isto e está hospedado no Hotel Palmeiras, parta imediatamente, especialmente se estiver no quarto 27.E. Se algum dia você encontrar alguém que se assemelhe a mim, Mariana Costa, 32 anos, cabelos castanhos na altura dos ombros, marca de nascença próxima ao olho direito, saiba que não sou eu. É algo utilizando minha forma, minha vida, minha identidade. Não confie em reflexos. Não confie em espelhos. Especialmente às 3h27 da madrugada. Sons de batidas na porta do banheiro. Estão me chamando. Não a equipe do hotel. Eles. As coisas do outro lado do espelho. Posso ouvi-los sussurrando meu nome, com vozes que são quase humanas, mas não exatamente. Maçaneta está girando, embora eu tenha absoluta certeza de que tranquei a porta. O espelho. O espelho está em toda parte agora. As paredes do banheiro estão se transformando em superfícies espelhadas. Não tenho para onde fugir. Som de vidro estilhaçando. Estão aqui. Posso vê-los agora claramente. Não são humanos. Nunca foram. Apenas utilizam nossas formas, como vestimentas temporárias. Sua verdadeira aparência é grito abafado, seguido de estática. Trecho de reportagem jornalística 2 semanas depois. Polícia encerra buscas por jornalista desaparecida. Mariana Costa, 32 anos, foi vista pela última vez no Hotel Palmeiras, onde estava hospedada para uma reportagem investigativa. Funcionários afirmam que ela deixou o hotel normalmente após 4 dias de hospedagem, levando todos os seus pertences. A única pista encontrada foi seu diário, abandonado no banheiro do quarto 27, contendo o que autoridades classificaram como ficção, elaborada pela própria jornalista, possivelmente para um projeto futuro. A família contesta a versão oficial e continua buscando respostas. Trecho de diário encontrado na residência de Augusto, recepcionista do Hotel Palmeiras, após seu suicídio. Outra se foi hoje. A mulher do quarto 27. Sempre ocorre assim. 3 noites de observação, e na quarta, a troca. Saiu do quarto esta manhã, sorrindo de maneira estranha. Seus olhos nunca são exatamente corretos depois. Grandes demais, escuros demais. E o modo como se movem, como se ainda estivessem aprendendo a utilizar um corpo humano. Deveria tê-la advertido. Deveria ter insistido para que não permanecesse naquele quarto. Mas eles não me permitem. Estão me observando também, através de cada superfície refletora, esperando que eu cometa um erro. Esta noite cobrirei todos os espelhos de minha residência e ingerirei todos os comprimidos que possuo. É a única saída que me resta. Que Deus me perdoe. Nota manuscrita encontrada no quarto 27 por uma camareira, 1 semana após o desaparecimento de Mariana. A nota foi posteriormente destruída por ordens da gerência do hotel. Para quem encontrar isto, meu nome é Mariana Costa. Estou aprisionada do outro lado. Este lugar é como nosso mundo, mais distorcido, mais frio, mais sombrio. Eles estão por toda parte aqui, utilizando rostos que roubaram, vivendo vidas que não lhes pertencem. A coisa que tomou meu lugar está usando meu rosto agora no seu mundo. Não é humana. Nunca foi. Cuidado com os espelhos às 3h27. É quando a barreira entre os mundos se torna mais tênue. E se você estiver lendo isto no quarto 27, já é tarde demais. Eles já começaram a observar você. Fuja.